galera, é Rocha. Eu tô começando a gostar disso, velho. Essa produção, essas invenções. Hoje a gente tá aqui pra nossa aula de número 10, a parte 2, tá? A primeira parte a gente falou sobre os principais conflitos na África e hoje a gente vai falar sobre os principais conflitos no continente asiático. Como é um assunto muito extenso, eu dividi em pedaços e amanhã eu vou lançar a parte 3 falando sobre alguns conflitos na Europa e no continente americano, para que vocês aí não percam nada. Quando a gente fala em continente asiático, conflitos, a gente acaba recordando aí de uma região muito importante que é a região do Oriente Médio, palco de muitos conflitos. E quando a gente busca saber aí as principais causas, o que é que vem na sua cabeça? Petróleo, religião, conflitos territoriais, busca de recursos naturais. Esses são as principais causas dentro da região do Oriente Médio. Então hoje a gente vai falar sobre alguns conflitos dentro dessa região, sabendo que é uma região geopoliticamente muito estratégica, gente. Porque ela está entre os 3 continentes. Ela está na Ásia, mas ela fica próxima ao continente europeu e próximo também do continente africano. Eu não vou detalhar muito sobre o Oriente Médio, porque nós teremos uma aula inteira sobre o Oriente Médio. Então hoje o foco literalmente são conflitos mundiais, com foco aí para o continente asiático. Eu quero que vocês observem algumas imagens aqui. Essas imagens com certeza vocês já viram aí pela mídia, pela internet no geral. Essa criança aí que felizmente sobreviveu a um ataque na Síria. Essas imagens de pessoas carregando crianças e em lugares destroçados aí, que rodaram o mundo. Imagens como essa que a gente viu se repetir tanto aí nos últimos anos, de refugiados tentando chegar, principalmente dentro do continente europeu. E uma dessas foi muito marcante, que foi a imagem desse garotinho morto numa praia da Turquia, que também era um refugiado. Entre todas essas imagens há um local em comum, e é ele que a gente vai estudar agora, a Síria. Se você já ouviu tanto falar de conflito na Síria, mas não sabe quais são as causas desse conflito, é importante você prestar muita atenção nessa aula. Faça suas anotações, seu resuminho, que vai lhe ajudar bastante. Primeiro ponto. A Síria ela está num local extremamente estratégico, também dentro do Oriente Médio. Ela fica aí entre o Iraque, a Turquia aqui ao norte, e aqui tem o Líbano mais a parte a oeste. Ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. Embaixo você tem a Jordânia, então ela faz fronteira com vários países ali naquela região do Oriente Médio. Porém, os conflitos da Síria, eles começaram aí por volta do ano de 2010, 2011. Para você entender um pouco desse contexto, a Síria ela foi durante muitos anos ocupada pelo Império Otomano e ao fim da Primeira Guerra Mundial, com a dissolução do Império Otomano, quem assumiu o controle da Síria foi a França. França que ficou até meados aí da década de 40, com o fim da Segunda Guerra, a França se retirou e aí a Síria passou a ser um país independente, entrou na ONU, todo esse contexto. Então a gente está falando de um país, enquanto Estado soberano, relativamente recente. Mas quando falamos em conflito na Síria, é algo muito mais recente do que isso e vai envolver a figura desse cidadão. Ele é o presidente da Síria, o Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, ele é presidente da Síria desde os anos 2000. Porém, a família al-Assad ela já está no poder há muito tempo. Bashar al-Assad ele foi sucessor do seu pai, que assumiu o controle da Síria lá na década de 70. Então foram mais de 30 anos sob o domínio do pai, um ditador aí, mão de ferro, e depois o filho assumiu. Num contexto assim mais amplo para vocês entenderem, Bashar al-Assad ele não foi, digamos assim, preparado para ser político. Na verdade, o Aziz Assad, que era o pai dele, preparou o filho mais velho, que acabou morrendo num acidente de carro. Nessa época, Bashar al-Assad ele estudava medicina, oftalmologia. Ele inclusive estudava em Londres, então ele foi educado sobre parâmetros aí da cultura ocidental, europeia. Tanto ele quanto a sua esposa aí tinha esse legado aí europeu muito grande. Só que aí com a morte do pai, na verdade com a morte do irmão,
pouco tempo antes, ele acabou tendo que vir, então entrou no exército da Síria, e aí acompanhando seu pai, e logo após a morte do seu pai, nos anos 2000, ele acabou sendo aí o sucessor dentro do poder sírio. Inicialmente, esperava-se que Bashar al-Assad faria um governo, digamos assim, menos autoritário, já que era uma pessoa mais jovem, ele defendia muito essa questão da abertura da internet na Síria, de conceder um pouco mais de liberdade, e de certa forma, os primeiros anos do governo de Bashar al-Assad foram assim, com esse clima de reforma, era um país muito fechado, assim, pela ditadura do pai dele. Só que acredita-se aí que os parceiros aí, os amigos do pai, quando viram que o governo estava um pouco mais liberal, devem ter forçado o filho, e aí depois ele retomou a linha de governo que o pai tinha, uma linha mais rígida. Interessante que tanto o pai quanto ele faz parte desse partido político, o Baath, um partido que foi criado e emergiu aí dois grandes políticos, o pai dele, o al-Assad, e na época também o ditador iraquiano Saddam Hussein. O Baath é esse partido aí que é uma mistura de União Árabe com socialismo, uma mistura assim bem interessante. Então ele tira um pouco desse viés de liderança através de uma concepção muito rígida da religião. O fato é que tanto o filho quanto o pai, eles, ao longo da história, eles desenvolveram relações diplomáticas muito fortes com alguns países, que hoje são os principais parceiros aí do governo de Bashar al-Assad. O principal deles está aqui, é a Rússia, a principal aliança do governo sírio fora da Europa, é um representante muito interessante, até porque a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU, então acaba contribuindo muito assim como um porta-voz em decisões importantes a favor do governo da Síria. E aqui é o maior aliado interno dentro da região do Oriente Médio, que é o Irã. Aí tem uma coisa interessante, embora eu não vou detalhar isso agora, mas vocês sabem que no islamismo há algumas subdivisões, algumas vertentes assim diferenciadas. Entre elas nós temos os sunitas. Na verdade, os sunitas eles são maioria no Oriente Médio. Na verdade, maioria dos muçulmanos no mundo. Os sunitas eles são, vamos dizer assim, menos radicais do ponto de vista da interpretação do Corão. Enquanto isso, existem também os xiitas. Eles são um pouco mais radicais. Eu não estou falando de terrorismo nem nada desse tipo não, tá, gente? Até porque os maiores grupos terroristas não são xiitas, são sunitas. Mas os xiitas eles são mais rígidos na interpretação do Corão. Existem outras minorias e alguns ramos dentro do próprio xiismo. E essa família faz parte aí de um desses ramos, que são os alauítas. É uma espécie de xiita. Embora Bashar al-Assad ele não seja uma pessoa que coloca aí uma religião à frente da sua vida política. Inclusive a sua esposa, ela é sunita, liberal, ela tem Instagram, ela tem Facebook, então é tudo muito, muito diferente do que a gente imagina. Nesse caso, o Irã, ele é um país majoritariamente xiita, diferente da maior parte do Oriente Médio. Então ele é um bom parceiro do governo de Bashar al-Assad. A Rússia também tem um outro interesse, porque a Rússia tem instalado bases militares na costa da Síria, no mar Mediterrâneo. Então já é um parceiro antigo, além de fornecer e vender armas para o governo sírio, na época ainda do pai de Bashar al-Assad. Sobre esse outro parceiro aqui, não é um país, você está vendo aqui um grupo paramilitar, para muitos um grupo terrorista, que é o Hezbollah no Líbano, que muitas vezes é financiado pelo próprio Irã e pela própria Síria. É um grupo armado muito importante que luta aí nessa linha de frente pró o governo da Síria. Esse outro personagem que eu vou colocar aqui, a China,
embora não tenha se declarado a favor do governo, também não se declarou contra. E na maioria das votações dentro do Conselho de Segurança, você sabe que a China também faz parte do Conselho de Segurança, são os 4 países aí, além dos Estados Unidos, França, Rússia, tem a China que tem poder de veto. E aí a China sempre se posicionava em medidas que fossem a favor de Bashar al-Assad. Obviamente que a China não quer confusão com ninguém, não quer briga com ninguém, que ela é o shopping center do mundo. A grande questão é o seguinte, gente. Nessa primeira década do governo, de 2000 a 2010, houve grandes mudanças na Síria. Mudanças essas, de certa forma, que iniciaram bem, mas depois tornaram a Síria um país problemático. Sem falar que você tem uma família toda governando um país há mais de 40 anos. E aí vocês lembram lá do finalzinho de 2010, quando ocorreu a chamada Primavera Árabe, aquele conjunto de protestos que iniciou no norte da África, né? Lá com a Tunísia, depois veio Egito, veio Líbia e vários países que foram derrubando seus ditadores. E o que foi que aconteceu? Após a eclosão da Primavera Árabe, obviamente isso acabou reverberando aqui dentro da Síria, porque quando o povo sírio percebeu que ditadores assim tão antigos quanto a família al-Assad estavam caindo através de protestos, os protestos se iniciaram também dentro da Síria. O primeiro grande protesto, gente, por incrível que pareça, foi a favor de 15 jovens estudantes que picharam no muro da escola. Veja aí você se já pichou no muro da escola. Só que eles picharam palavras de ordem contra o presidente Bashar al-Assad. Resultado, a polícia pegou esses jovens, eles foram acusados de torturar esses jovens, e aí a grande população em geral acabou protestando contra esse ato do governo de torturar jovens por uma simples pichação com palavras de ordem contra o governo de Bashar al-Assad. Aí eu te pergunto, ele estava vendo aí a história acontecer. Bashar al-Assad viu ditadores caírem e, detalhe, viu ditadores serem mortos, né? Como foi o caso do Muammar Gaddafi, que foi brutalmente assassinado. E aí, qual seria a resposta do governo de Bashar al-Assad como um ditador? Ele vai acatar de boa esses protestos? Não. Só que aí ele agiu de uma maneira, com uma força desproporcional. Quando ele chega para o seu exército e diz: atira para matar. No meio da multidão, no meio dos protestos. E aí esse março de 2011 foi marcado por violentas reações do governo de Bashar al-Assad contra a sua população. E aí esse é um resultado desse contexto aí da Primavera Árabe. Só que aí, dentro desse contexto, muitos soldados do exército sírio se recusavam a atirar contra a população, contra pessoas que estavam protestando. E aí muitos soldados abandonaram, desertaram o exército sírio. E aí, dentro desse contexto que só fazia aumentar, surgiram diversos grupos de oposição. Se ligue num detalhe, gente. Dentro desse contexto, a oposição ela não é aliada um com o outro. Cada um defende seu interesse. Então, não são todos juntos contra Bashar al-Assad. São todos separados contra seus interesses individuais. E, porventura, contra um outro ou até contra o próprio governo. São vários grupos de oposição, vários mesmo. Pode colocar aí na casa de centenas de grupos que se formam. Mas eu escolhi 3 principais, que são personagens importantes dentro dessa guerra da Síria. O primeiro personagem, o Exército Livre da Síria. Olha o nome, Exército Livre da Síria. São soldados que desertaram o governo de Bashar al-Assad e civis que eram contra o governo, que estavam contra essa reação desproporcional do governo que matou pessoas. Inclusive, gente, teve gente que foi morta em funeral. O exército sírio chegou a ir em funerais e atirar na população que estava se aglomerando ali. E aí, o Exército Livre da Síria foi fundado aqui em julho de 2011 para combater, ser uma forte oposição para o governo da Síria. Um outro grupo, também tão importante,
Ele é mais recente, surgiu em 2017, mas na verdade ele foi a união de vários grupos de oposição que aí se uniram para se tornar mais forte, que é esse grupo Al-Sham, que na verdade significa aí Organização pela Libertação do Levante. Na verdade, esse grupo, ele é um grupo, como eu já disse, ele foi feito da fusão de vários outros grupos, e é um grupo jihadista, a gente viu ontem, são grupos que são a favor da Guerra Santa, violência, é um grupo salafista, salafista é um ramo, da religião islâmica mais ortodoxo, mais conservador. Eles não são xiitas, eles já são sunitas. Ou seja, eles interpretam o Corão de uma maneira mais liberal do que os xiitas. Então, na verdade, esse grupo aqui, ele queria transformar a Síria num Estado Islâmico. Só que o Estado Islâmico é um outro grupo, tá? Mas transformar o país numa república islâmica. Através da sua força, ocupar determinadas áreas e transformar aquela grande região numa região controlada pelos seus ideais islâmicos radicais, ok? Durante muitos anos esse grupo ele foi associado como um braço armado da Al-Qaeda, mas aí eles negavam e acabaram se separando aí. Al-Qaeda é uma coisa, Al-Sham é outra coisa. O outro personagem dessa guerra é o Estado Islâmico, a sigla em inglês ISIS. Islamic State, Iraque e Síria. Pois é, gente, é um grupo que surgiu no Iraque, por ressurgentes ainda do exército de Saddam Hussein, e eles atuavam no Iraque. Só que quando eles viram a bomba pegar fogo na Síria, o que eles fizeram? A Síria está em meio a um caos. Vamos invadir e vamos tomar conta de algumas áreas dentro do país. Também é um grupo jihadista, salafista, que prega guerra, prega diversas atrocidades. Todo mundo lembra daquelas imagens terríveis, as pessoas com macacão laranja sendo decapitadas, pessoas tocaram fogo com as pessoas vivas, foram afogadas, enfim. Eles mediatizavam as suas atrocidades, inclusive cometeram bastante ataques terroristas na Europa, nos Estados Unidos. Eles faziam da mídia exatamente para provocar o pânico entre a população. Tudo bem que o Estado Islâmico ele perdeu muita força, só para vocês terem uma ideia, por volta aí de 2014, por aí, o Estado Islâmico chegou a ocupar quase metade de toda a Síria. Hoje aí os últimos braços do Estado Islâmico eles foram desarticulados. Inclusive o ano passado o Donald Trump lá veio na TV, né, dar aquela notícia que o principal líder do Estado Islâmico tinha sido morto por uma colisão americana. Então o ISIS ele está mais fraco, eu não vou dizer que ele acabou, mas a sua atuação definitivamente está mais fraca dentro desse contexto. Então imagine se você fosse um sírio. Se ponha na pele de um sírio. Dependendo da sua região, você ou estaria sendo governado por forças do governo de Bashar al-Assad, ou você estaria por algum grupo opositor no poder, e aí, obviamente, a todo momento você poderia estar no meio de uma guerra, porque ali tem um grupo opositor e o governo quer tomar aquela área novamente. Ou você estaria, por exemplo, numa região dominada pelo Estado Islâmico. Você não poderia sair dali, a não ser que fosse escondido. Se você ficasse, correria um sério risco de você morrer ou ter que entrar como um combatente, um soldado do Estado Islâmico, porque eles doutrinam muita gente, mas alguns eles acabam forçando a trabalhar para ele. Então, o que é que isso provocou? Muita gente disse, se eu ficar aqui eu vou acabar morrendo. O que acabou gerando aí uma grande onda de refugiados, tá, gente? Os dados são alarmantes sobre a crise da Síria. De 350 a 400 mil mortes, mais de 11 milhões de refugiados, inclusive no Brasil passou a chegar refugiados sírios, embora a maioria se desloque para a Europa. E aí esse clima de guerra o tempo todo, de tensão, querendo retomar as áreas,
provocou bombardeio, destruição. Hoje a Síria tem aí altos índices de pobreza, 70% não tem acesso à água potável, mais de 2 milhões de crianças fora da escola. A pobreza atinge quase 80% da população, como resultado da guerra que começou aí por volta, vai fazer 10 anos, né? Nesse período, quase uma década de guerra. Só para colocar vocês aí na situação atual desse país, é o seguinte: a guerra deu uma trégua, sim, até porque o governo conseguiu ocupar aí quase 70% das cidades, retomar muitas cidades que eram governadas por oposição ou até pelo Estado Islâmico. Só que no norte da Síria, na divisa com a Turquia, existe um grupo enorme que são os curdos. Os curdos é uma nação sem território que luta durante muitos anos para a proclamação de uma república curda, o Kurdistão. Boa parte dos curdos ou estão na Síria ou estão no país vizinho de cima, que é a Turquia. E hoje, 2020, até eu estava lendo essa matéria aqui, ó, ONU pede cessar fogo na Síria para atenuar a tragédia do coronavírus. O grupo de oposição curda, que é a oposição ao governo, e também foi um dos combatentes importantes na ajuda para derrotar o Estado Islâmico, com apoio dos Estados Unidos e uma coalizão internacional e da própria Rússia. Os curdos ajudaram dentro desse contexto. Então hoje ainda há focos de tensão, principalmente no norte da Síria, embora boa parte das cidades aí já estejam literalmente sob o controle do governo de Bashar al-Assad, que eu posso dizer que ele é meio que vitorioso, porque em uma década ele não conseguiu cair. Na verdade, os grandes derrotados foram os civis, as pessoas, as milhões de pessoas que abandonaram suas casas, que morreram, que perderam seus entes queridos numa guerra. Eu sempre acredito que não há vencedores, todos acabam perdendo de alguma forma, mas é um conflito que ainda não está totalmente resolvido. Em relação ao Conselho de Segurança da ONU, que é quem pode dar uma voz em relação a tudo isso, sempre havia um impasse, porque os Estados Unidos, mesmo tendo formado uma ligação muito forte com a Rússia para derrubar o Estado Islâmico, os Estados Unidos queriam derrubar o Estado Islâmico e derrubar o governo de Bashar al-Assad, abrindo eleições livres. E óbvio, como eu falei, a Rússia é um bom aliado do governo sírio. A Rússia disse, a gente derruba o Estado Islâmico, mas a gente não vai derrubar o governo de Bashar al-Assad. Então sempre quando era para votar, a Rússia, como faz parte aí, ela dava esse poder de veto final, dizendo mantenha o governo de Bashar al-Assad no controle de tudo. Então esse, gente, é o conflito violento da Síria aí, que já dura quase 10 anos. Um outro conflito, aliás, antes de a gente falar de outro conflito, se liga nesse nome, Ugur Galen. Segue ele no Instagram, eu não tô ganhando nada com isso não, tá, gente? Mas esse cara é um artista turco, ele mora numa zona próxima ali da fronteira com a Síria, e ele faz um trabalho incrível, porque ele pega imagens reais de conflitos da Síria e faz aí um jogo de imagens com imagens que retratam o cotidiano, principalmente de pessoas felizes, de pessoas em paz, de pessoas que não estão em zona de conflito, que tem sua casinha confortável, enfim. E aí ele faz esse trabalho incrível, essa foto. Olha essa outra foto, ela é incrível, né, gente? Então ele retratou muito bem, de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo reflexiva, o conflito aí nessa região, ok? Olha o nome dele, Ugur Galen, ok? Vamos seguir agora para um outro conflito na região da Caxemira, tá, gente? A Caxemira é uma região que fica na fronteira entre Índia está ao sul, entre a China, que está ao leste, e o Paquistão. Só para que você entenda, toda aquela região ali que hoje forma a Índia, Bangladesh e Paquistão, foi uma colônia do Reino Unido, foi uma colônia britânica. E aí depois ao processo de independência, o lindo processo de independência, Mahatma Gandhi, eu não vou detalhar agora porque tem uma aula sobre Índia, essa região ela se tornou independente, mas um impasse aconteceu entre Paquistão e Índia. Por quê? A Índia ela é de maioria hinduísta, enquanto que o Paquistão é de maioria muçulmana. E aí qual foi o impasse? Acabou separando. Bangladesh também, que era chamado de Paquistão Oriental, também é de maioria muçulmana e acabou se separando.
A grande questão é que a Caxemira, ela é uma região que foi anexada à Índia, pelo menos parte dela, mas a maioria da população da Caxemira é muçulmana. E aí o que é que eles querem? Para pensar. Uma maioria muçulmana vivendo sob o controle do governo hinduísta. Obviamente que eles querem se tornar uma área anexada ao Paquistão. E aí, o que é que o Paquistão faz? Ele ajuda grupos rebeldes a se rebelarem dentro da Índia. Então já aconteceram diversos conflitos armados, uns 3 entre Índia e Paquistão. Só que entre eles também aconteceu um pequeno detalhe. A China também acabou controlando um pedaço da Caxemira, que eles até chamam de Aksai Chin. Inclusive tem uma outra área aqui nesse vale que era do Paquistão e o Paquistão cedeu para a China. Então você tem um conflito entre 3 países. É a Índia querendo retomar a parte da Caxemira que pertence ao Paquistão, que pertence à China e vice-versa. Todo esse embrulho aí por conta dessa região. E aí você se pergunta, Rocha, por que a galera não deixa como tá, deixa de bobeira aí e pronto, cada um fica com sua parte? Já que a Índia tem aí 43% da Caxemira, o Paquistão tem em torno de 37% e a China tem em torno de 20% da Caxemira. Por que cada um fica com sua parte? O que é que a Caxemira tem? Dava até música isso. O que é que a Caxemira tem? O que é que a Caxemira tem? Petróleo? Gás natural? Será? Não, gente. A Caxemira é rica em água. Exatamente. Um rio muito importante para o Paquistão, que é o rio Indo. Ele nasce aqui, perto dos planaltos tibetanos, ele corta o centro da Caxemira e vai para o Paquistão. É a principal fonte de reserva de água potável do Paquistão. E aí tu sabe qual é o interesse. Sabe qual é o problema principal? É que tanto Índia quanto Paquistão, eles investiram aí há alguns anos em armas nucleares. Então a gente está falando em 2 países que têm arsenais bélicos poderosos do ponto de vista nuclear, ogivas nucleares, que estão lutando por conta de uma área. A Índia quer retomar de todo jeito, foram consultar a ONU e o Paquistão e a ONU chegaram num consenso. Vamos fazer um plebiscito? Deixa a população escolher. E o que vocês acham que vai acontecer? A maioria da Caxemira é muçulmana. Se deixar a população escolher, o que eles vão escolher? Fazer parte da Índia, hinduísta, ou fazer parte do Paquistão? É óbvio que eles vão querer fazer parte do Paquistão. Então a Índia rejeita essa questão do plebiscito. E aí é um conflito que, vez ou outra, provoca uma tensão nessa região aí do Sudeste Asiático. Eu quis falar desse aqui porque esse aqui não está no Oriente Médio, né? Está numa outra região do Sudeste Asiático, ok? Vamos voltar para o Oriente Médio. Essa aqui é bronca, viu? Conflito no Iêmen. Para você que não sabe aí, o Iêmen é um país pequenininho, aqui ao sul da Arábia Saudita. Ele está num lugar que é muito rico em petróleo, que é o Golfo Pérsico. Então o Iêmen está perto da Arábia Saudita, o principal produtor de petróleo. O Omã, tem lá os Emirados Árabes. E é uma via importante para o Oceano Índico, um escoamento de petróleo para sair daquela região. Então é um local extremamente estratégico, sem falar que está na beirinha aí do Mar Vermelho, que já vai ser uma ligação importante com o continente africano. Então o Iêmen está numa posição extremamente estratégica. O que aconteceu aqui, gente? Presta atenção nesse senhor aqui, ó. Ele é o presidente Saleh. Durante muitos anos, 33 anos, ele assumiu o controle do Iêmen. Enfim, ele conseguia, é uma ditadura, obviamente, ele conseguia conter aí os grupos manifestantes, 33 anos no poder, beleza. A grande questão lembra da Primavera Árabe? Quando a Primavera Árabe eclodiu, final de 2010, 2011, as tensões aumentaram, muito ditador caindo, e esse aí foi um deles. Ele acabou aí perdendo o controle do Iêmen. Foi deposto. E quem assumiu foi esse cara sem bigode. Esse bigodão deu lugar para esse cara sem bigode, que é o Hadi. Enfim, ele na época, ele era até o vice e ele assumiu o controle.
Só que tem um pequeno detalhe, vamos ver aqui. Quando o vice assume, o Hadi, um grupo, que era um grupo de ressurgentes, que estavam surgindo dentro daquele contexto, protestando contra o problema de corrupção, da pobreza que o Iêmen sofria, que são os Houthis, eles ficaram pé da vida com essa atitude porque eles não aceitaram esse senhor sem bigode, o Al-Hadi. Resultado, os conflitos aumentaram e os Houthis eles conseguiram tomar o poder do Iêmen. Isso por volta de final de 2014, início de 2015, inclusive cercando o palácio do presidente, deixando ele lá dentro. Ele teve que fugir, senão ele ia ser morto, saca? Então, essa foi uma coisa. Só que aí, vejam, os Houthis, obviamente, eles são ligados aí ao xiismo, então são um pouco até mais radicais, eles chegaram até a tomar a capital, Sana'a. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Isso é a bandeira do Iêmen, é o que tem aqui, ó. Alá é o maior. Morte à América. Morte a Israel. Maldição aos judeus. Vitória ao Islã. É isso que tem escrito na bandeira dos caras. E aí, obviamente, com um grupo xiita assumindo o poder. Na verdade, ele é um ramo do xiita, é o chamado zaidismo. É um ramo dos xiitas. Dentro de uma região predominantemente sunita, porque a maior parte, inclusive a Arábia Saudita, todos aqueles países ali são sunitas, e aí tu tem um zaidismo, uns xiitas assumindo o poder, querendo controlar o país. Óbvio que isso foi uma bomba relógio. Então o presidente passou a dar ordens fora do governo, obviamente, e uma colisão formada por pessoas que eram pró-governo do Iêmen, pró-presidente, esse senhor, o Al-Hadi, obviamente agora entraram na linha de frente no conflito com os Houthis. Gente, eu estou falando de guerra literalmente pesada. Até porque, para tentar retomar o poder do presidente, a Arábia Saudita, vizinha, para impedir que digamos assim, uma onda de xiitas crescesse na região, ela acabou montando uma colisão e promovendo ataques. Ataque dos dois lados, tá, gente? A colisão liderada pela Arábia Saudita ataca, bombardeia o Iêmen para acabar e desarticular os Houthis e as cidades onde eles estão, mas os Houthis também atacaram a Arábia Saudita. Essa imagem aqui é impressionante, gente. As áreas que foram bombardeadas são coisas assim terríveis. Essa última aqui, gente, estava pesquisando ainda há pouco, em agosto de 2008, a colisão atacou uma área e infelizmente assim, as bombas caíram num ônibus carregando crianças para irem para a escola. 40 crianças acabaram morrendo. Isso gerou um clima de tensão absurdo. E aí, qual é a grande questão? Na medida que o Iêmen passou a ser controlado pelos Houthis, houve um bloqueio dos países ali sunitas, ali na vizinhança, contra o Iêmen. E aí, produtos de gênero alimentício, tudo isso está sendo controlado e impedido de entrar. E os civis, e as crianças, e as pessoas estão morrendo, gente. Aquela mesma arma de guerra que é o que foi utilizada ontem, quando eu citei, em algumas guerras africanas. Usar a fome para fazer aquela população pagar ou tentar ganhar a guerra através disso. Então, segundo a ONU, até 2022, se nada for feito, o Iêmen pode virar o país mais pobre do mundo. Ele já é o país mais pobre do Oriente Médio. Olha essa reportagem aqui, ó. Mais de 85 mil crianças já morreram de fome. E isso aqui é de 2018. Então põe aí 100 mil por conta dessa guerra. Atualizando vocês em relação a esse confronto. Ele ainda não foi extinto, tá? Inclusive depois desse incidente aqui do ônibus, uma reunião do Conselho de Segurança foi convocada imediatamente para tentar discutir. E o que se tem hoje de mais concreto é o seguinte: nós não vamos resolver isso aqui com a guerra militar.
isso aqui tem que ser resolvido de maneira política, um conflito aí, um diálogo político. E aí ninguém sabe qual vai ser o futuro. Só que você já ouviu falar do Iêmen? Você sabia que ele pode ser o país mais pobre do mundo? Você já viu alguma vez algum repórter desse, alguma rede de TV dessa, falando que nesse momento tem milhares de pessoas morrendo porque estão sob o controle de um grupo e tem outra colisão querendo avançar, querendo destruir? Sabe quantas pessoas morrem por dia nessas regiões? São bombardeadas, enfim, perderam sua liberdade, perderam tudo, são refugiados. São milhões. Por que a gente não escuta isso, gente? Por que isso não chega aos noticiários internacionais? Porque quando alguém, nada contra, tá errado, mas porque quando alguém é esfaqueado em Paris, essa notícia vira o mundo, e quando essas pessoas morrem todos os dias de fome, isso não chega num noticiário internacional. Parece que é uma seletividade. Parece que essas pessoas, a vida dela vale menos do que um nova-iorquino, do que um parisiense. É isso ou não é? Porque se um ataque acontece lá em Berlim, se acontece em alguma cidade espanhola, em Madrid, e isso vira notícia internacional, por que não noticiam essas mortes que diariamente são milhões de pessoas? Porque a vida delas, infelizmente, acaba tendo menos valor. Desculpa aí o desabafo, mas é mais ou menos isso aí. A gente que estuda esses conflitos, a gente fica assustado quando vê certas coisas. É complicado, gente. Enfim, só pra gente finalizar essa aula, tá? Não dá pra falar de todos os conflitos asiáticos, de fato. Eu escolhi os mais recentes, ok, gente? Os conflitos principais na região do Oriente Médio, eu acabei não falando deles, são conflitos que basicamente já foram resolvidos, tá? Com exceção desse aqui, a Guerra da Palestina. A Guerra da Palestina, lembra? A partir da criação do Estado de Israel, a ONU criou, os palestinos não aceitaram isso. Mas como eu tenho uma aula sobre o Oriente Médio, eu vou falar da Guerra da Palestina nessa aula, tá? O descontentamento dos palestinos com a criação do Estado de Israel. Essas outras guerras aqui, a Guerra do Irã-Iraque, aconteceu entre 80 e 88, quando Saddam Hussein, jovem ditador na época, iraquiano, chegou ao poder. E aí era travestido de uma guerra territorial, por busca de expansão territorial, mas Saddam Hussein era sunita, num país majoritariamente xiita, inclusive o Irã. E aí tinha esse outro lado também, uma guerra que não trouxe vencedores. Ao final da guerra, o Iraque estava acabado, financeiramente falando, invadiu esse pequeno país chamado Kuwait, um país que tem ali também na região do Golfo Pérsico, país pequeno que não tinha condições de lidar com a tropa de Saddam Hussein iraquiana. Pouco tempo depois, 2 anos depois, e aí o cenário internacional, a colisão foi montada entre países assim do Ocidente, invadiram o Kuwait, a chamada Guerra do Golfo, invadiram o Kuwait, mas para tirar as tropas iraquianas que estavam ali dentro. Foi a chamada Guerra do Golfo. Em pouco tempo, as tropas iraquianas de Saddam Hussein que estavam dentro do Kuwait, elas acabaram sendo retiradas, foi a Guerra do Golfo, tá? Saddam Hussein não foi capturado nesse período, ele foi capturado só depois na chamada Guerra do Iraque. E depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, o presidente George W. Bush declarou a chamada Guerra ao Terror. Guerra aos terrorismo no mundo e tal. E aí buscou os responsáveis, a Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Põe na lista aí Saddam Hussein, que já estava na lista americana, mas que a gente estava de boa ali, sem fazer nada contra ele. E aí foi uma guerra entre Estados Unidos, principalmente, e Iraque. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, e nesse período aí Saddam Hussein foi capturado e foi morto lá, né? Foi levado para os Estados Unidos, inclusive, para ser morto. E essa última guerra, a Guerra do Afeganistão, ela já dividida em dois momentos, tá? No final da década de 70 até 89, foi uma guerra basicamente ligada à Guerra Fria. A União Soviética invadiu o Afeganistão e lutou ali contra grupos que surgiram contra o comunismo, e aí quem era contra o comunismo era armado pelos Estados Unidos para lutar ali dentro do Afeganistão. Enfim, até que a União Soviética, quando enfraqueceu, acabou saindo do Afeganistão. Só que depois também, 2001, depois dos ataques de 11 de setembro, quem era o principal responsável? Bin Laden, Al-Qaeda. E aí o governo que estava no momento, na época do Afeganistão,
era um governo chamado Talibã. E aí os Estados Unidos acusou o Talibã de dar proteção à Al-Qaeda, dar proteção a Osama Bin Laden. E aí os Estados Unidos entrou com força total, o Talibã caiu, tá? Saiu do governo e os Estados Unidos ocupou o Afeganistão por muitos e muitos e muitos anos para tentar destruir a Al-Qaeda, destruir Osama Bin Laden. Nesse período aí também foi capturado, mas essa é a chamada Guerra do Afeganistão. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer o máximo de resumo com informações atualizadas, tá, gente? Sobre esses conflitos. Um grande abraço, não esquece, ó, coração, oração, ação, ok? Seja forte, se fortaleça durante esse período da quarentena, que tem muita gente desesperado. Se você consegue passar por isso tudo, tenho certeza que você vai sair muito mais fortalecido, beleza? Um grande abraço, tira um print da tela, me marque o espaço Tereza Albuquerque. Um abraço, galera, é Rocha!